Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, versículo de número 31, para falarmos sobre esse tema, escravatura versão 2025, ou versão século 21 também poderia ser um bom título para esta mensagem. João 8, 33, melhor dizendo, né? Eu falei 31, mas é 33. Diz assim, ó: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? O que me chamou a atenção nesse texto, que é um texto muito conhecido, mas desta vez me chamou a atenção nesse sentido, o capítulo 8 de João tem o versículo conhecidíssimo de 8:32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Virou até um versículo político. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, para falarmos sobre esse tema, foi que desta vez Jesus estava falando para judeus convertidos. Olhe para o versículo de número 31. Disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, convertido não, mas pelo menos que haviam crido em Jesus, e poderiam ser convertidos: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eles ouviram esse clássico versículo, eles então deram essa resposta para Jesus: mas nós somos da descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Então seria bom a gente entender, ele não estava num debate ali. Mais tarde essa conversa fica acalorada, porque a impressão que eu tenho é que começa a chegar os fariseus, os religiosos, aí Jesus começa a ser um pouco mais duro, a ponto de dizer que eles, na verdade, eles eram, a galera que começou a discutir, eram filhos do diabo, porque eles viviam embaixo da mentira. Mas eu quero falar exclusivamente sobre esta afirmação aqui dos judeus que criam em Jesus, e por conta disso eles tinham essa dúvida: por que o senhor está dizendo ser livre do quê? A escravatura, humanamente falando, ela foi abolida, e hoje é um crime ter alguém debaixo de um regime de escravos, mas ela ainda existe, pelo menos no mundo ocidental. Vamos falar em termos de Brasil. Esporadicamente a gente vê notícias de pessoas que foram encontradas em regime de escravidão, não é? Trabalhando aí em fazendas, ou então imigrantes, essas coisas. Mas espiritualmente ela é algo real todo o tempo todo. A causa da escravatura na história humana, ela tem duas fontes: os derrotados pela guerra, pela invasão. Eles, no mundo antigo, havia uma prática em que os derrotados se transformavam em servos, né? Nós temos uma clássica passagem bíblica dos gibeonitas, lá no livro de Josué, quando eles enganam Josué para que a nação judaica não destruísse os gibeonitas, e eles propõem então ser escravos da nação, né? Rachadores de lenha, escravos, eles eram escravos para não morrer. Então a guerra produzia escravatura. E outra coisa que fazia de um indivíduo escravo, em termos de contexto bíblico, o endividamento. A pessoa endividada financeiramente também se transformava em uma espécie de escravo. Então essa é uma realidade que nós podemos trazer para a nossa realidade sobre esses dois postulados. Então,
escravatura na versão 2025. Quando perdemos as batalhas espirituais contra o inimigo, contra o pecado, o próprio Cristo vai trazer nesse texto essa informação de que nós nos transformamos em escravos. Quando Jesus começa a responder a esta pergunta, Jesus replica dizendo assim, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. A Bíblia diz que nós estamos numa batalha espiritual. Efésios 6, a partir do versículo 10 ali, quando vai falar da armadura, fala assim, a nossa luta. E algumas vezes, irmãos, nós fracassamos nessa batalha. E sem que percebamos, algumas vezes, nós estamos em um processo de servidão das trevas. Algumas vezes, isso é bem consciente. Queria compartilhar com os irmãos essa questão de uma experiência que eu tive há muito tempo atrás, pregando aqui na igreja. Eu, com essas invenções de títulos, eu estava falando sobre vícios brancos, um rótulo que dei aos vícios socialmente aceitos. Falei dos vícios que são religiosamente, socialmente, não são aceitos, né? Esses que, os populares, os vícios que realmente a sociedade não aceita, muitos são viciados, mas tipo cigarro, bebida, drogas. Aí eu estava chamando a atenção da igreja para vícios brancos, aquelas coisas em que somos viciados, não conseguimos parar de fazê-lo, mas não há nenhuma condenação, nem na minha religião, nem na minha sociedade, é uma coisa assim. Aí eu dei alguns exemplos, como café, chocolate, doce, televisão e agora o maior de todos os desafios, que é a internet, né? Então eu fui falando disso e trazendo à memória assim possibilidades de nós estarmos de maneira viciados em coisa em que não há nenhuma pressão social nem religiosa nisso. Muito bem, ao chegar em casa sozinho, eu fiquei pensando assim, será que eu não tenho um vício branco? Né? Será que eu não... E eu suspeitei da Coca-Cola, literalmente da Coca-Cola, sozinho, sem compartilhar nada em casa. Eu falei assim, olha, eu vou então provar para mim mesmo que quem manda na Coca sou eu e não vice-versa. Por quê? Porque era comum lá em casa, tinha que ter Coca no final de semana, principalmente se final de semana não deixava durante a semana, era suco, mas final de semana era liberado, todo mundo tomava, era um negócio assim. Eu suspeitei, mas fiz sozinho, nunca espiritualizei isso. E aí fui ver, irmãos, que dificuldade, olha que luta. Eu descobri que eu tinha um vício branco, um vício que não era condenado, nunca condenei, assim, nunca peguei e fiz disso, mas não sei quantos anos faz isso, mas eu acredito aí que tem mais de 10 anos, talvez, mais de 10 anos que eu não tomo Coca-Cola, a Coca-Cola, porque eu tinha um problema espiritual com a Coca-Cola, não é? E foi muito interessante. Nunca usei disso, uma experiência minha. Não acho pecado tomar Coca-Cola, não é? Na verdade, a Bíblia nos desafia a sermos sempre sóbrios. Então, é muito complicado entrar nesse campo aí, mas eu estou contando a minha experiência, né? E seria muito interessante você fazer essa pergunta para si mesmo, talvez, e vai direto ao que o Espírito te incomodar, para você ter uma sua experiência. Pode ser outras coisas, mas o certo é que a gente pode viver uma situação dessa, em uma luta contra um costume viciante. Tanto é que é interessante, existem algumas propagandas sobre séries nos streams, que assim,
Esta série é uma série viciante para chamar a atenção da gente, né? Então, é impressionante isso. Seria bom pensarmos nessa questão. Em uma batalha aí você pode estar perdendo para algum tipo de vício. Com relação a dívidas, a dívida faz do indivíduo escravo. Tem uma frase sobre o dinheiro que eu achei muito interessante, queria falar para vocês, que o dinheiro é um excelente empregado, mas um péssimo patrão. Quando é você que manda, quando é você que tem controle dos seus rendimentos, ele é um excelente funcionário seu, ele é um excelente coisa a se aproveitar quando temos Senhor, mas quando é ao contrário, ele é cruel, expõe a gente a situações vexatórias, a angústia, traz mesmo angústia para o indivíduo, para os seus. Então, muitas vezes nós estamos em uma situação de escravatura, quando não estamos sendo senhores, na busca de querermos termos mais, acabamos caindo no grande erro de 1 Timóteo capítulo 6, vamos lá para 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 9, e agora os apriscos vão ficar craques aí em Timóteo, né? Mas 1 Timóteo 6, versículo de número 9, olha só: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e em cilada, caem em tentação, a Bíblia vai dizer aqui, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Aí o versículo clássico sobre isso: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Mas irmãos, temos dívidas emocionais também. Quais são as dívidas emocionais? Quando guardamos dentro do nosso coração aquilo que a Bíblia mandou que liberássemos, o perdão. Então nós criamos uma dívida emocional, e essa dívida emocional também nos escraviza. A gente acaba levando o alvo do meu perdão comigo para onde eu vou. Então é uma outra dívida perigosa, a dívida financeira, a dívida emocional. Então, quando nós paramos então para pensar nessa questão do que os judeus que criam em Jesus estavam vivenciando essa dúvida, né? Falei assim, mas espera aí, nós somos filhos de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Então seria muito bom. E Jesus depois falou: olha, tome cuidado, porque existem alguns pontos em que vocês podem estar escravizados. Outra coisa que escraviza: relacionamento tóxicos. É uma palavra moderna essa, né? Mas pessoas que oprimem pessoas, e a oprimida muitas vezes gosta disso. Tem um texto bíblico que eu achei muito interessante, que é quando Paulo diz assim, ó, abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Olha que caso interessante. Paulo diz assim, ó: tolerai quem vos escravize. Olha que coisa, irmãos. Tolerai quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Impressionante como Paulo fala, como a igreja aqui estava vivendo uma situação, e aqui ele estava falando daquele, você vai ouvir aqui, se você for ler todo o contexto, Paulo vai começar a falar dos ministros do diabo, né? Líderes que oprimiam o povo. Mas
pessoas que vêm com uma posição, maridos que escravizam esposa, esposa que escraviza marido, filhos. Estava lendo algo sobre uma situação social de filhos que vivem na casa de pais aposentados com a desculpa de cuidar dos pais, mas não trabalham e é sustentado pelos pais para que este filho cuide dos pais. E esses filhos acabam escravizando seus pais. É interessante isso. Então, outra possibilidade de escravatura na versão agora do século, deste ano em que vivemos, é exatamente a relacionamentos assim. A Bíblia continua dizendo sobre isso, quando Paulo vai falar disso, mas Jeremias fala de uma maneira mais contundente. Abre a tua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo de número 5, por favor. A nação vivendo uma situação muito difícil, mas olha o que o profeta detectou quando você olha para o versículo 30 e 31. Jeremias diz assim, ó: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao fim? Isso aqui está relacionado diretamente ao mundo das igrejas. Líderes que quer dominar o povo, que quer ter o povo debaixo de sua mão, e existem algumas pessoas que até procuram isso com a tal da cobertura espiritual, ameaças, e é interessante que Jeremias fala assim, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Aí ele fala dessas duas duplas não, essa parceria aí de profetas, que eram os responsáveis em trazer a mensagem de Deus para o povo, e os sacerdotes que levavam a situação do povo para Deus, se associaram e começaram a escravizar, oprimir a nação. Irmãos, tudo isso pode estar acontecendo. Tome muito cuidado com ameaças espirituais de líderes espirituais. Pastor de vez em quando pode estar fora da casinha, sem estar crucificado com Cristo, e começa de alguma forma oprimir, ameaçar. É impressionante isso. E muitas pessoas estão debaixo de opressões por causa dessas coisas terríveis que é esses relacionamentos opressores. Então, quando nós pensamos no que os judeus aqui estavam com dúvidas, a gente poderia pensar assim, né? Não era um caso isolado ali não. Quem sabe o Espírito Santo de Deus incomode-nos, como aconteceu comigo, irmãos. Minha experiência foi uma experiência branda. Para falar a verdade, eu me preocupo com outras coisas mais graves do que essa questão de... Mas queria dizer para os irmãos isso, né? Queria dizer como seria bom a gente olhar. Quando você deve se preocupar com a escravatura versão 25, versão 2025? Quando qualquer coisa que o Espírito Santo te incomodar aí, se o Espírito Santo te incomodar, é porque isso está atrapalhando o seu desenvolvimento em termos de maturidade cristã. Assim, estou me lembrando de mais um exemplo. Esse é meio vergonhoso, mas eu vou contar assim mesmo com relação a mim. Eu decidi
trocar uma vez do tempo que eu gastava na frente da TV, a internet não era tão, por leituras bíblicas. Irmãos do céu, que coisa estrondosa assim. Eu fiquei com vergonha, avancei bastante nas minhas leituras, mas quando eu vi o tanto que eu li a Bíblia, eu falei assim, como eu gastava tempo na frente da televisão, programas esportivos, né, novelas, filmes, e agora a tentação aumentou mais ainda, porque a internet é massa, né? A gente leva tudo conosco no celular, então qualquer lugar, e agora ficamos ali correndo o dedo quase parte do nosso dia assim. Mas essa foi a experiência que eu tive. Houve um avanço assim, e eu fiquei, em vez de eu falar glória a Deus, eu fiquei, foi meio com vergonha, tem até um pouco meio de vergonha assim, quando falei isso, mas trouxe isso para o mundo da moderação. Não deixo de fazê-lo. Televisão quase zero mesmo assim, conteúdos televisivos quase zero, internet fazendo uma seleção com a preocupação de que a minha relação com a mídia, a minha relação não atrapalhe o meu compromisso com Deus. Então é muito interessante a gente pensar nesse tema, escravatura versão 2025. Será que não tem algo que eu estou debaixo de uma situação de escravatura e isso tem prejudicado a minha maturidade espiritual? E quando prejudica a minha maturidade espiritual, consequentemente abre-se uma brecha para o pecado, e aí a gente fica escravo daquela situação. Eu perco, e a família perde, e as pessoas com quem eu convivo, eu perco. Jesus então, para concluir, gostou da deixa, gente? Para concluir, Jesus então vai nos chamar a atenção disso, para que não tenhamos dificuldade nenhuma de procurar aquilo que precisamos, que é exatamente a afirmação que Jesus fez no versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Jesus. Não vai atrás de receitas religiosas. Compartilhei com os irmãos aqui experiências pessoais, mas vá atrás da sua relação com Deus, e ao conhecer Jesus, isso vai te libertar do que é preciso ser liberto. É entre você e Deus, porque isso aqui é um terreno muito minado, há muito milindre entre nós, pessoas com comportamentos severos que querem colocar esse fardo nos ombros das outras pessoas. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Não, vá você, tenha as suas experiências, se preocupe com esse tema, escravos versão 2025, se preocupe com a dúvida que os crentes em Cristo Jesus, esta palavra foi dita para os judeus que estavam crendo em Jesus, esses daqui ouviram isso. Então vamos buscar isso, irmãos, buscar isso, nos preocuparmos, mas ir atrás da verdade que é Jesus. Então, vá para a palavra, amém?